Você já explicou sexting para seu adolescente? Esse é o título, tema da live de hoje, que faz parte da série chamada Adolescer. Segunda-feira, às 19h30, a gente tem encontro marcado aqui para falar sobre as transformações físicas e emocionais desse período da infância até a fase adulta, que a gente chama de adolescer. Então, segunda-feira eu abordo essas modificações, tá? Tanto as físicas quanto as emocionais. Deixa eu só bloquear. Me perdi aqui, eu acabei bloqueando aqui uma pessoa e me perdi no conteúdo. E hoje a gente vai falar sobre, você já explicou sexting para o seu adolescente? Então conta pra mim, enquanto eu tô fixando aqui, conta pra mim se você já explicou sobre esse tema para o seu adolescente. A ideia da live de segunda-feira é mais conteúdão. Então, segunda-feira eu falo mais, explico mais. Geralmente eu abordo os porquês do método POC. E na quinta-feira, às 20h, eu convido uma mãe para participar ao vivo. Para quem está chegando agora, o método POC é um método que eu desenvolvi para mãe de adolescente ser mais assertiva ao agir com o filho. E é POC porque eu oriento que não tem como, que é o C, agir com o meu filho adolescente se eu não souber P, por que meu filho está se comportando assim. Então, P de porquê, O de o que, C de como. Por que meu adolescente está agindo assim? Para aí sim eu pensar em o que fazer e como agir. Esse é o método POC que eu desenvolvi para você, mãe de adolescente, ser mais assertiva na ação com o seu adolescente. E nas lives eu trago geralmente os porquês. Por que meu filho está agindo assim? Então hoje, por exemplo, a gente vai falar por que, Soraya? Por que os adolescentes buscam fazer sexting? E no final a gente vai falar o que fazer e como agir. Então nessa live, geralmente eu abordo mais os porquês nas lives. Hoje eu vou abordar também o que fazer e como agir no finalzinho, tá? Então quem quiser, aguarda até o final, a gente vai conversar sobre como agir. E eu vou começar explicando, né? O que é sexting, né? Sexting é um novo nome, não sei desde quando, mas já existe há um tempo, né? Para denominar envio de mensagens, vídeos, enfim, vou falar mensagem não, desculpa, fotos, né? Conteúdos de nude pela internet. Então, pelo celular, né? Pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Então, um envia para o outro um conteúdo nude, eu vou falar nude, tá? E eu vou abordar aqui por que os adolescentes fazem isso, né? O que acontece com o adolescente para ele mandar esse conteúdo nude para o outro? Eu costumo sempre começar as lives com alguns exemplos, né? E aí eu leio os comentários de vocês e aí a gente entra no conteúdo, tá? Então, eu trouxe 2 exemplos que não são meus, são das redes sociais. Então, a gente tem um caso muito falado de uma menina, não sei ao certo se ela tinha ali 13, 15 anos, que enviou conteúdos, né, nudes para o namorado, e esse namorado expôs esse conteúdo para todos os outros. E ela ficou com muita vergonha da mãe, fez uma carta para a mãe e se matou. E tem um outro caso também muito emblemático, já mais recente, de um rapaz, já não é do Brasil, essa menina é do Brasil, esse rapaz não é do Brasil, que tirou fotos, né, dele, e aí ele sofreu uma extorsão. Então o pessoal na internet ele já está pronto para pegar o adolescente, né? Para armar para o adolescente, né? Eles se passaram por uma namorada dele. Então imagina
o quanto eles ficaram ali com o adolescente, né? Se passaram por uma namorada, o rapaz acreditou que era uma namorada, ficaram por um tempo ali conversando pelas redes, e aí eles pedem, fingindo que é a namorada, né? Pedem as fotos e depois eles pedem dinheiro para devolver essas fotos, né? E esse rapaz não aguentou o estresse e também se suicidou. Então é muito grave, né? Chega numa consequência que o adolescente não tem a mínima noção, a mínima noção. A gente vai conversar sobre isso. E o terceiro caso, na verdade eu trouxe dois de adolescentes novinhos, antes dos 15, eu ia falar, mas ali perto dos 12, né? A menina, nossa, a menina era muito novinha, ela tava namorando, mas era um namoro, gente, que ela nem tinha beijado ainda. Então ela não tinha noção alguma do que ela estava fazendo. E ela começou a mandar fotos do tronco dela. Mas se ela já começou a mandar fotos do tronco, e aí a mãe pegou casualmente, mexendo no WhatsApp dela, que era o celular dela, era em comum acordo que a mãe mexesse. E a mãe viu essas fotos, e aí elas conversaram, mas pra gente enxergar a inocência, né? Então ela tava batendo foto do colo dela para mandar pro namorado, e não aconteceu nada, eu só tô querendo mostrar assim. Então ela nem beijar ainda tinha beijado, era uma relação bem de namoro gostosinho ali, de começo de adolescência, né? Mas como tem muita inocência, eles acabam mandando fotos que eles não têm noção de onde isso pode chegar, né? E de um menino também com 12 anos, ele começou a ter abdômen, né? Abdômen definido e tal. E ele começou a mandar para os amigos fotos dele no espelho, tal, fazendo poses, que é mais ou menos o caso do primeiro exemplo que eu trouxe, né? Então eles começam a ficar com o corpo bonitinho, definido, e aí eles batem fotos e compartilham um com o outro nos grupos de WhatsApp. Mas a gente não sabe aonde vai parar essa foto, né, gente? Na hora que a gente compartilha pelo WhatsApp, vai lá saber onde é que vai parar isso. E vai lá saber na mão de quem isso vai cair, né? Então, mas mãe, são os meus amigos, tá? Mas e dos seus amigos para quem mais isso pode chegar, né? Então, chegou na internet, a gente não sabe aonde vai parar. E eles não conseguem, lembra? Eles ainda não têm o cérebro maduro para enxergar as consequências. Então, se eles não conseguem enxergar as consequências, eles não conseguem ter maturidade de pensar que isso pode levar a uma coisa ruim, tá? Então, precisa conversar, tá? Então, me conta aqui, gente, antes de eu entrar no conteúdo, se alguém já conversou, já orientou o filho sobre sexting. Conta aqui pra mim no chat que eu vou ler agora os comentários de vocês. E vão me contando também se já passaram por alguma situação como essa. Bom, eu tô tendo que bloquear alguns adolescentes. Uma pena, né? Eles poderiam estar aprendendo. Oi, Cauê! Sumiu, hein? Natália falou, meu filho tem 9 anos, nunca expliquei nada, porém quero que saibam por mim. Tem uma hora certa para isso? Tem. Tem, Natália. Vai ser de acordo com a maturidade do seu filho. E você vai saber como é que tá a maturidade pelo tipo de pergunta que ele vai te trazer, tá? Pelo tipo de piadinha, pelo tipo de brincadeira. Então vai observando as conversas dele e vai introduzindo conteúdos de acordo com a maturidade dele, tá? Verônica falou boa noite.
Pipas também falou boa noite. Foi das 21, eu acho, o Cauê falou. Já explicou o quê? Não entendi, Matheus. Por sinal, Matheus, eu tô usando o seu exemplo do tênis. Obrigada, viu? A Ione falou boa noite, querida. Ah, se já explicou sobre sexting, agora que eu entendi as perguntas. Se os pais já explicaram sobre sexting para vocês, né? Quem for adolescente, e se você for mãe, se você já explicou sobre sexting com seu filho. Sim, já orientação desde os 9 anos, Pipas falou. Verônica falou, tenho 2 filhos, conversamos muito sobre higiene corporal, mas sobre esse assunto ainda não expliquei. Então, Verônica, fica atenta, tá? Esses 2 primeiros exemplos que eu trouxe são muito pesados, né? Mas foi meio que proposital para saber que sim, pode ter consequência grave, né? Então não dá pra gente protelar, né? A Ione falou, eu já falei sim, ela tinha 10. A Verônica falou, o de 12 é muito curioso, e o de 14 muito tímido. Essa menina que eu falei é super tímida, tá? A que mandou a foto do colo. Então não subestime. Pipas falou, meninas, tenho 2 e temos que explicar. Tenho 2, né? Desculpa. Lemos falou, semana passada meu filho de 14 anos teve uma aula de ciências diferente. O professor falou sobre muita coisa, inclusive tem bonecos na escola. Mostrou a camisinha, mas não tinha feminina. Então, aí vamos ver como é que ela completa. A Fernanda falou, boa noite, doutora, nem sabia disso, estou aprendendo agora, obrigada por suas orientações. Fernanda, eu postei um vídeo curto sobre esse tema, deve fazer uma semana e meia. E a maioria dos comentários foi sobre isso. Eu nem sabia que existia, E eu também, eu aprendo com os adolescentes, né? Então, é isso aí, estamos no mesmo barco. Eu também não sabia, aprendi com os adolescentes. Já faz um tempo, lógico, mas também aprendi. A Michelle falou, então, eu peguei uma e dei na mão dele. Então eu peguei uma camisinha, continuando, né? E dei na mão dele. Rimos muito. Falo com ele desde os 10. Mas aos poucos, como disse a psicóloga, sem esticar o chiclete. Muito bom, Michelle. Luísa falou, oi, boa noite, tudo bem? Oi, Lu. A Verônica falou, achava que seria papel do pai. Agora que sou mãe solo, sinto que essa responsabilidade passou para mim. O pai tem palavras muito ásperas. Verônica, mesmo se você não fosse mãe solo, tá? Não tem essa de ser do pai ou ser da mãe. O ideal seria ser dos 2, tá? Luísa, o que é sexting? Eu falei no comecinho da live, tá? Então é enviar conteúdos de nude, tá? Então foto, vídeo, pelo WhatsApp, pela rede social, enfim, pela internet, tá? Então um manda pro outro conteúdos nudes. Michelle falou, te seguindo, estou falando mais com ele sobre isso com naturalidade. Ai, que legal! Que legal, esse peso diminuiu, né? Que legal saber disso. Que bom. A Luísa falou, tá. Então vamos lá. E sem aquele comentário, né? Imagina, meu filho jamais faria isso. Imagina, minha filha jamais faria isso. Então eu vou repetir esse terceiro exemplo que foi da menina de 11. Ela é bem tímida e a mãe também jamais imaginaria, tá? Então tem que ter essa conversa com o filho, tá? Então vamos lá. Primeiro os porquês, né? Então sempre... Deixa eu pegar aqui, a luzinha. Sempre na live eu vou abordar o método POC. Então o método POC é o método que eu desenvolvi para ajudar a mãe a ser mais eficiente no lidar com o adolescente. POC é de P de porquê,
Oggi o que, sede como. Então, para essa live, por que, Soraya? Por que os adolescentes fazem sexting? Aí, entendendo por que o filho está fazendo sexting, eu vou pensar em o que fazer e como agir. Nas lives, eu geralmente abordo os porquês. Hoje, especificamente, eu vou trazer também o que e como agir, tá? Então, eu vou começar com os porquês, né? Por que meu filho tira foto de nudes? Primeiro, para conhecer, para se conhecer. Então, vamos pensar, ele até ontem tinha um corpo de criança. Aquele corpo mirradinho, pequenininho. De repente, o corpo começa a desenvolver. A musculatura desenvolvida. O corpo da menina começa a ficar mais, como é que fala? Com curvas. Aquilo é muito diferente para ele. Nem ele tá sabendo que corpo ele tá assumindo. Então ele começa a bater fotos para se conhecer. Que é aquele momento que eu falo que eles precisam de intimidade com eles mesmos. E além de se interessar pelo próprio corpo, ele começa a se interessar pelo corpo do outro. Pelo corpo do amigo e pelo corpo do que eu estou interessado. Então vem daí esse interesse de compartilhar fotos. Então o que eu falei, para os meninos isso é muito comum e a gente tem que ter muito cuidado. Não é só porque é menino que pode deixar. Então eles batem foto mesmo do abdômen de tanquinho, do peito, do corpo todo. Aí eles fazem posição, né? E bate foto e um compartilha com o outro. Então, primeiro é para conhecer o próprio corpo e para conhecer o corpo do outro, tá? Então, esse é um. 2, traz conexão. Então, meu filho tá namorando uma menina que mora longe. Ou então, meu filho tá namorando pela internet. E aí, um pede foto pro outro. Porque isso é como se fosse uma declaração de amor, uma conexão. E aí é onde mora o perigo. Então lembra que eu falei que existem hoje, não é máfias, enfim, não sei, esqueci o nome da palavra, vai. Grupos que já estão preparados para iludir o adolescente. Então eles fingem que são namorados online, encantam o adolescente e aí começam a pedir essas fotos. E aí, para ter essa conexão, o adolescente manda. E existe isso também até para relacionamento presencial, tá? Então, mesmo quem tem namorado aqui presencial, acaba um mandando foto pro outro, tá? Para gerar essa conexão. Então, esse é o 2, né? Um é para conhecer o corpo dele e do outro, e o segundo para gerar conexão. 3, pressão do namorado. Isso eu já presenciei, tá? O namorado quer a foto da namorada e ele começa a pressionar. Se você me amasse, não estaria em dúvida. Me prova que você me ama. Se você não fizer, eu vou te largar. Se você não fizer, você vai ficar sozinha. Então começa a pressionar o parceiro para o parceiro mandar essas fotos. E geralmente o adolescente que tem baixa autoestima, ele acaba caindo nessa chantagem e enviando as fotos, tá? Por causa de pressão, ameaça do companheiro. Então esse é o 3. 4, curiosidade. Curiosidade, né? Então quer saber como é o corpo do outro, como é esse negócio de trocar mensagem de nudes, essa coisa arriscada da adolescência, essa coisa do proibido, né? Então, eles fazem isso pelo proibido. Esse é o 4.
5, porque eles não têm a mínima noção, nenhuma noção, de que isso pode se reverter contra eles. Eles não têm, eles são inocentes. Eles não têm maldade de pensar nas consequências que isso pode gerar. E isso cabe aos pais a alertar, tá? Porque pensa assim, talvez 50% das mães aqui não sabe nem que isso existe. Se a gente adulto não sabe, imagina o adolescente. E se o adolescente não tem ainda o cérebro maduro para conseguir enxergar as consequências, como é que ele vai se proteger? Então, eles precisam da nossa orientação para se proteger. Tá? Era o 5, né? Não acredito que vão sofrer consequências negativas. E 6, pelo proibido, né? Aquela coisinha de esconder, né? De proibido mesmo, né? Do gostoso da adolescência. Então, nem sempre é porque tem sexo envolvido. Às vezes é simplesmente pelo proibido, pelo gostosinho do proibido. Tá? Bom, esses são alguns porquês que geralmente eu observo aqui na minha rotina profissional, tá? Então, entendendo os porquês, por que o adolescente faz isso, né? Entendendo aqui o porquê, aí sim eu consigo estar preparada para conversar com meu filho adolescente. Então, geralmente eu trago essas, né? Eu brinco que eu explodo aqui a mente das mães para elas estarem preparadas para esse tipo de conversa com o filho. Tá? Então, geralmente os porquês eu trago aqui na live. E aí, você vai mais preparada para essa conversa com o filho, ouve o que ele tem para falar, ouve o que ele já conhece. E baseado no que ele te traz, você vai pensar em como agir. Então, eu vou trazer daqui a pouquinho sobre o que falar e como falar. Mas primeiro eu vou ler aqui alguns comentários que trouxeram no chat. Eu tenho algumas mães me pedindo para participar ao vivo. Para participar ao vivo, eu peço para voltar aqui quinta-feira, às 8 horas, tá? Então, de segunda às 7h30 mais conteúdão e eu converso com vocês pelo chat. E na quinta eu chamo uma mãe para participar ao vivo, tá? Por sinal, eu tenho uma comunidade, gente, em que eu aviso que tem live, tá? Porque eu sei que o Instagram nem sempre avisa, né? Então, nessa comunidade, eu aviso, hoje tem live, não esqueçam, tá? Então, quem quiser participar dessa comunidade, lá no... Não, é nesse aqui. Lá na bio, então tem a minha fotinho do Instagram, uns inscritinhos. Na última linha tem um link. Nesse link, se você clicar, você vai parar numa página rosa. Nessa página rosa tem um botãozinho que fala, quero ser avisado das lives. Aí você clica, vai parar numa comunidade, a comunidade fica em silêncio, tá? Eu só passo orientações. Tô entrando na live, né? Quem quiser. E eu fiz uma enquete lá perguntando, né? Você já falou sobre sexting com seu filho? Sim, não ou nem tinha noção do que se tratava. A maioria das mães falou, nem sabia que isso existia. Tá? Então, realmente, muita gente não sabe que existe. E é importante, né? É importante saber para orientar. Deixa eu só voltar aqui nos comentários. Aí a gente finaliza com o que fazer. Tinha parado na Luísa, né? Ai, não tô achando. Vanessa falou, meu filho só quer ficar no quarto quando chega do colégio. Vanessa, tem umas lives sobre isso que vão te ajudar, tá? Assiste. A Eliane falou, boa noite. Converso sempre que tenho oportunidade com ele sobre isso, mas tenho medo. Eliane, é isso aí.
A gente tem que fazer a nossa parte, tem que conversar bastante, tem que orientar o máximo que a gente puder. Mas não tem como não ter medo, né? Principalmente que é tão perigoso mesmo. Então tá bom. Então vamos lá pro o quê? O que fazer, né? O que a gente tem que fazer, né? Primeiro, mostre-se disponível para ouvir o seu adolescente. Filho, vamos conversar sobre isso? Assisti uma live sobre sexting e queria conversar sobre isso com você. E primeiro pede para ele te contar o que ele sabe sobre o assunto. Ah, mãe, nunca ouvi falar. Ah, mãe, já fiquei sabendo disso, daquilo. Ah, mas, enfim, ouça. Porque na hora que você se mostra disponível, ele se sente ouvido, se sente acolhido, se sente com vontade de conversar. Então começa com ouvindo. Põe o tema e ouve o que ele sabe sobre o tema. Depois você explica o que é o sexting. Então, olha, filho, compartilhar, tal, como eu comentei ali no comecinho da live, tá? Aí você explica para ele o que é o sexting. Eu vou dar uma ideia de o que fazer, e aí vocês organizam da melhor forma que vocês acharem, tá, gente? Eu vou dar uma ideia do que eu acho que seria legal fazer, tá bom? 3. Depois que você explicou o que é sexting, aí você vai explicar para ele que uma vez compartilhado um conteúdo, a gente não sabe onde esse conteúdo vai parar. Então, volto lá naquele meu quarto exemplo que o menino falou para mim. Ah, tia, mas poxa, tô dividindo com os meus amigos. Tá, e dos seus amigos, pode ir para quem? Ah, tia, mas eu tô dividindo pro meu namorado. Meu namorado é de tantos anos, tá? E depois do seu namorado, pode ir para quem? Na hora que essa mensagem é enviada, a gente não sabe onde isso vai parar. Então não dá para enviar. Não dá nem para pensar em enviar. Tá? Então tem que mostrar que sim, por mais que você esteja enviando para alguém que você confia, a gente não sabe aonde isso vai parar. Tá? Esse é o 3. Como eles não conseguem enxergar, lembra? Eles não conseguem enxergar as consequências, eu preciso mostrar para ele que a gente perde o controle de onde vai parar esse conteúdo. Então, esse é o 3. 4. Conversar, aproveitar esse momento para conversar sobre, como é que eu falo? Consentimento. Então, lembra que eu falei que um dos motivos para os adolescentes enviarem esse tipo de mensagem é pressão do par? Ah, se você não enviar, é porque você não me ama. Eu já fiz uma live em que uma adolescente entrou e falou isso. Aí tem uma amiga que falou que o namorado falava isso. Ah, você não me ama. Se você me amasse, você faria isso. Então, explicar que existe a pressão, explicar sobre consentimento, explicar sobre valores de relacionamento. Então, na hora que você está conversando sobre sexting, você já conversa sobre todo esse contorno importante dos relacionamentos. Tá? Então, falar sobre pressão, consentimento, consequências. Então, já pensou se o seu namorado pega o seu conteúdo, e eu sei de casos assim, que o namorado recebeu e compartilhou com os amigos? Já pensou a vergonha que você vai sentir? 5. Incentivar a autoestima. Então, lá em um dos porquês que eu falei sobre por que o adolescente busca o sexting, um deles é a baixa autoestima. Como eu tenho baixa autoestima, eu quero, e tá num relacionamento, né? Eu tenho medo de perder o meu parceiro. Então, eu acabo me submetendo para não perder o meu parceiro. Então, se o adolescente entra com uma
boa autoestima num relacionamento, ele não vai se submeter a isso. Então, trabalhar também nessa conversa a autoestima do filho. E trabalhar sempre no dia a dia, né? Por sinal, quem tá chegando no canal, eu tenho uma aula sobre autoestima que é importante assistir, tá? E 6, contar sobre casos verídicos para eles saberem realmente as consequências, tá? Então, trazer cenários, trazer casos, contar aqui os casos da live, tá? Para eles saberem que isso é real, que acontece, que aí tá aí no dia a dia, para se prepararem. Tá bom? Então, eu trouxe aqui o que fazer e aí como fazer, cada um vai escolher, né? Ou vai sentar, conversar com o filho sobre isso, ou vai sentar e falar, eu vi uma live, vamos conversar disso, eu vi um caso, vamos conversar disso. Introduz a conversa com o seu adolescente. Espero que dê certo, espero que dê certo. Vai dar, vai dar. Bom, antes de finalizar, vou ler aqui os últimos comentários. Conversa difícil, né, gente? Mas eu já tive várias vezes esse tipo de conversa. Então, acho que eu consegui trazer um que fazer que vai dar um norte aí para vocês. Mas vão me escrevendo, se ficou alguma dúvida, vão escrevendo aqui no chat, tá? Vou ler aqui as últimas mensagens. A Bonete falou, oi, boa noite, tudo bem? Eu nunca ouvi essa palavra e não sei o que é. É, isso aí, a gente tá observando que a maioria das mães realmente não sabem, né? Mas, Ivonete, se você chegou depois, assiste o comecinho da live que eu expliquei, tá? Precisamos estar preparados, né? Aprendo muito com você, Pipas falou. Obrigada, muito obrigada. Gente, é isso. Espero que eu tenha conseguido não só explicar o que é sexting, mas tenha conseguido conscientizar do perigo, tá? Então não esqueçam que existem aí já gangues, eu não tô sabendo o nome, mas enfim, gangues preparadas para pegarem os adolescentes, tá? Então eles não têm maturidade para saber como lidar e muito menos para saber que isso existe. Então, cabe sim aos pais estarem orientando sobre o que é e como prevenir, tá bom? Bom, para quem chegou hoje no canal, muito bem-vindo. Para quem tá chegando nas lives, né? Tem muita mãe que assiste vídeo curto e não assiste as lives. Muito bem-vindo às lives. Acho eu mais importante assistir as lives do que os conteúdos curtos, porque na live a gente consegue aprofundar, trazer mais clareza sobre os temas. Todos os temas são criados, né, os vídeos diários são criados baseados nos pedidos das mães. Então, se você quiser me mandar uma mensagem, Soraya, eu tenho um filho ou uma filha que está passando por tal coisa, eu produzo um conteúdo baseado no seu pedido. É só me mandar um direct, tá? Toda segunda-feira às 7h30 da noite tem live e quinta-feira às 8 horas eu convido uma mãe para participar comigo ao vivo. Então tem mãe ainda me pedindo para participar ao vivo, volta comigo na quinta-feira às 8 horas que eu convido para participar aqui ao vivo e a gente aplica o método POC. Então a gente faz uma mentoria aqui gratuita ao vivo, aplicando o método POC na sua relação com o seu filho adolescente. Para quem quer dar um passo a mais, entender mais sobre a adolescência, tenho um curso que é o método POC. Então, as informações ficam aqui nesse último link. Nesse curso, eu trago os porquês, né? Sobre a adolescência toda, tá, gente? Então, a gente conversa sobre a adolescência toda. Os porquês dos adolescentes se comportarem de várias formas e o que fazer e como lidar. Tá? Então, esse curso é bem sobre toda a adolescência. E agora eu estou num projeto mais novo, faz 2 semanas, que é Minha Filha Gosta de Menina ou Meu Filho Gosta de Menino. Então, quem está passando por essa situação e está sem saber como agir,
Eu já lancei o curso, já está no ar na plataforma Primeira Aula, mas esse curso vai ser um pouquinho diferente. Ele vai ter 2 mentorias, que vai ser... eu não sei porque aparecem essas coisas na live. Agora essas bexigas eu realmente não sei. Se alguém souber, me avisa, tá? Então vai ter uma mentoria dia 19. Deixa eu só confirmar no calendário se é 19 mesmo. Isso, 19 e 26 agora de setembro, tá? Então, quem quiser participar, me manda um direct. Me manda um direct que aí eu mando o link com as informações, tá bom? Gente, muito, muito obrigada a todos que participaram. Obrigada pelos que compartilharam aí comigo informações. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.